Queridos, eu queria poder compartilhar hoje com vocês uma mensagem que, às vezes de forma até indireta, pedaços dela a gente acaba falando atrelados a outros temas, mas eu pedi a Deus a oportunidade de compartilhar assim um desafio de Deus que talvez encontre lugar hoje de forma especial pelo fato de nós estarmos iniciando o ano, né? Então, quase tudo que eu vi nesse fim de ano aí, falado por alguém em algum meio de comunicação, sempre vem com aquela coisa: olha, virada de ano é hora boa para começar novos projetos, né? Para colocar aí, desengavetar algum sonho, alguma coisa, né? Dia bom para começar agora um regime na segunda-feira. Eu tenho uma experiência boa de regime e eu posso afirmar para todos vocês que o melhor dia para começar um regime é a segunda e o melhor dia para terminar é terça, na minha experiência. Ele dura uma virada assim, não dura nada, nunca fez sucesso comigo, né? Mas normalmente um ano novo traz essa expectativa de a gente buscar projetos novos, começar coisas novas aí, é uma referência de tempo que a gente usa. E toda vez que a gente vai começar alguma coisa, eu falo às vezes para o meu filho, né? Ele é jovem ainda, de alfinete ao navio. Tudo que você for fazer, você precisa parar e planejar antes. Tudo que você for fazer. A melhor maneira de começar alguma coisa é parar e pensar antes. O que você quer fazer, aonde você quer chegar, como é que você pretende ir até lá. Você sair começando aí de qualquer jeito, normalmente a possibilidade de se dar mal acaba sendo maior. Então, para tudo, a gente precisa aí pensar um pouco em planejamento. Então, para fazer uma grande realização, é bom ter um planejamento certo, né? Então, como é que a gente faz um planejamento certo para alguma coisa? A gente pensa assim em perspectiva. O que a gente quer exatamente fazer, quais são os meios para se conseguir aquilo, a gente avalia: eu tenho recursos para fazer aquilo? É bom olhar essas coisas antes, né? Alguém já fez isso antes? Isso aqui de fato vai funcionar lá na frente? Então tem uma série de perguntas que nós precisamos fazer aí e ver também aquilo está dentro das minhas possibilidades. Então não adianta você acordar amanhã e falar: bom, eu vou aproveitar o ano novo, quem sabe até o final do ano eu vou comprar a fábrica da Volkswagen. Não dá, muda o sonho, aí precisa se ajeitar, precisa haver uma perspectiva correta também de razoabilidade naquilo que a gente quer fazer, senão a gente não vai para frente lá. E buscar também preparo. Será que você é adequado para fazer aquilo? Se você não é adequado para fazer alguma coisa, você vai ter que se preparar antes, senão você não vai conseguir levar à frente. E ainda uma questão de planejamento, recursos. Se você vai fazer algo que envolve recursos, seja dinheiro ou outro tipo de recurso humano, você precisa olhar antes. Você tem o recurso? Você não tem o recurso também, o que você vai começar? Não adianta sonhar, vai ficar sempre só no sonho. Então, algumas coisas em termos aí de fazer um planejamento certo. Mas também tem que haver, além do planejamento, uma dedicação certa. Se você tem um sonho, quer colocar alguma coisa em prática, mas não está disposto a se dedicar para aquilo, aquilo vai fracassar, talvez num prazo mais curto aí do que talvez você possa imaginar. Então, quando a gente se debruça sobre um projeto, sobre um sonho, uma realização, é preciso colocar dedicação, tem que pegar com garra aqui, porque senão não vai. A gente não luta, fica com um bom sonho, mas a coisa não acontece na prática, porque não tem determinação, persistência, tem que ser diligente, não é? Senão vai ficando as coisas aí, capacidade para superar obstáculos. Amanhã ou depois vem um obstáculo, você é daquele que facilmente fica fragilizado, aí o primeiro revés acontece, você abandona o sonho. Então não adianta também, é preciso ter aí nesse sentido uma dedicação certa, né? Em geral, um pouco disso tudo que eu falei até agora é o que os especialistas apontam aí, que a gente deve buscar ter, ou pelo menos se precaver disso, para ter um projeto que seria considerado de sucesso. E isso assim nas mais variadas áreas. Pode ser para abrir um negócio, para fazer um curso, para ir para uma viagem, soltar rojão não, uma mudança de casa, um casamento. Eu resolvi, acordei hoje, o jovem está solteiro, eu vou me casar. Não adianta ter vontade, tem que
fazendo uma lista de coisas, muitas coisas precisam corroborar para aquilo, né? O que mais? Um ministério na igreja, as relações familiares precisam ser trabalhadas conforme um projeto, precisa se saber onde quer chegar, não é? Às vezes mudar de igreja, uma promoção no trabalho, todas essas coisas nós precisamos olhar. Acontece que nós, queridos, e eu vou começar a entrar no que eu quero compartilhar agora, nós muitas vezes como cristãos, na hora de iniciar um projeto, seja ele qual for, nós vamos tomando decisões se esquecendo de coisas que são mais importantes do que talvez aquelas com as quais nós nos ocupemos em primeiro lugar. A gente acaba tendo preocupações que não são aí as mais importantes. Então, o cristão não pode, em hipótese alguma, desconsiderar a sua realidade espiritual, mas nós desconsideramos muitas vezes. Eu vou mostrar por quê. Uma outra coisa também, aquele que entregou a sua vida a Jesus não pode tomar decisões, e principalmente as de mais impacto, sem considerar que Deus está na nossa vida. Então, se é fato que o Senhor está em mim, se eu entreguei minha vida a Jesus, eu não posso sair dando tiro a esmo aí, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu mudei, estou indo para lá, Onde está Deus nisso? Onde é que Deus entrou aí no plano, nestas coisas? Então, se Deus não estiver envolvido nos nossos projetos, nós poderemos ter, excetuando-se pela graça de Deus, consequências ruins. Então, não adianta ter um bom planejamento, uma boa dedicação, mas nós precisamos também ter motivação certa. E eu quero que você abra lá em 1 Coríntios capítulo 10, o verso vocês sabem de cor. Nós vamos ter hoje alguns versos, são todos carimbados aí, vocês já sabem de cor. 1 Coríntios 10, 31, a palavra do Senhor nos diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, o verso diz que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então veja, algo que vai ser feito para a glória de Deus tem que ser algo pensado nessa perspectiva. Uma coisa que você faz no sopetão, no impulso, agiu aí, ou talvez reagindo a uma situação, não é uma coisa que foi pensada, concebida para promover a glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer tudo para promover a glória de Deus. Então olha só que interessante, o ano novo vem aí, vem metas, desafios pela frente, alguns estão pensando, acho que é uma boa hora para mudar de emprego, outro quer fazer um curso, um quer fazer uma viagem, não sei, tem tanta coisa aí que pode acontecer na vida dos queridos, e a gente não pode esquecer que tudo que a gente vai fazer tem que ser para promover a glória de Deus. Então, queridos, algumas perguntas nós precisamos sempre nos fazer. Em que bases eu tomo as minhas decisões? E eu me confesso surpreso, queridos, porque é evidente que eu também, como vocês, eu tomo às vezes decisões que não estão contemplando a glória de Deus. É uma emergência, é uma coisa que tem que fazer, mas eu fico assim, perplexo às vezes, como eu vejo coisas acontecendo de forma impulsiva, nada reflexiva entre os cristãos. Não há muito, às vezes, a preocupação de envolver Deus nas coisas do dia a dia. Então as coisas vão acontecendo numa sucessão. Eu fiz, eu comprei, eu vendi, eu fui, eu troquei o emprego, eu fui. Você vai olhando, as coisas vêm numa sucessão, assim, numa rapidez, toma-se decisões assim, a gente percebe, muito pouco reflexivas, e a gente percebe então que na base das decisões parece não haver, pelo menos parece, o envolvimento de Deus, né? Talvez não façamos a pergunta: qual é a prioridade da minha vida? Todas as implicações espirituais foram contempladas na minha decisão? Por quê? Porque às vezes nós tomamos uma decisão e lá na frente eu vi, puxa vida, isso me trouxe um prejuízo espiritual, isso está prejudicando a minha vida. Não foi pensado antes. A gente vai agindo aí. Então, no ano novo, é um bom momento, a gente deve fazer isso sempre, não é? Mas sempre perguntar: Deus está fazendo, e aqui vai um trocadilho irônico,
Será que Deus está fazendo parte da minha agenda? Porque é exatamente o oposto. Eu devo fazer parte da agenda de Deus. E às vezes a gente fala, olha, esse ano eu vou aqui, aqui, aqui. Onde é que está Deus? Aonde Deus entrou? Nós vamos de forma autônoma fazendo escolha. Agora eu vou para cá. Cismei, meu emprego está chato, vou lá para Nova Zelândia, vou aprender um idioma. O cara sai daqui, já vai indo assim, a vida vai indo. Eu vejo às vezes uma coisa, eu fico meio assustado. Um fluxo de coisas que acontece assim, na emoção, na rapidez. E assim, onde está Deus no projeto de vida? Levando em conta o que o Senhor nos falou por Paulo lá em 1 Coríntios, né? Então, muitas vezes nós desconsideramos que todas as nossas decisões têm implicações e que vão inclusive além de nós, muitas delas. Porque às vezes você é o único prejudicado pela sua má ação, mas às vezes é a tua família, a tua igreja, alguém no teu trabalho. Às vezes ainda não considerar algumas coisas sob a ótica de Deus traz um prejuízo maior. Então, para nós que cremos em Deus, algumas coisas também ainda eu listei que são imprescindíveis de nós considerarmos, né? Então, querido, você tem uma decisão para tomar. É claro que às vezes tem alguma coisa que vem numa emergência e a gente não consegue talvez envolver a Deus da maneira que nós gostaríamos. E também o que eu estou dizendo aqui, não é que a gente precisa buscar a Deus como se fosse uma forma mística, alguma coisa para colocar. O que eu tenho em mente é que uma vida que é colocada diante de Deus no dia a dia, ela normalmente irá nos conduzindo às decisões que levam Deus em conta. Então o ideal é a gente poder está perguntando sempre, olha, eu estou pensando em tomar uma decisão X aí que você tenha. Pode ser mudar o emprego, essas coisas todas que eu falei. Aí a primeira pergunta, essa decisão promove a glória de Deus? Porque nós acabamos de ler, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Então você faz a pergunta. Nós precisamos nos adequar a isso, nos acostumar. Isso vai promover a glória de Deus? Aí vai pensando para onde a tua escolha leva. É alguma coisa promotora da glória de Deus? Poxa, legal. Mas não é o único crivo. Outras coisas nós precisamos olhar, mas em primeiro lugar, promove a glória de Deus ou é exclusivamente o interesse meu? Eu preciso, eu estou no centro da coisa, eu vou fazer. Nós precisamos fazer essa avaliação. Uma outra coisa que nós precisamos olhar, a minha decisão tem aprovação total pela palavra de Deus? Às vezes nós não perguntamos, a gente vai fazendo. Então, não avaliamos pela palavra, não buscamos às vezes vislumbrar a coisa de forma um pouco mais distante, olhar lá na frente. Olha, eu preciso fazer, eu pus na cabeça que eu vou fazer, eu vou. Então, não olha se promove a glória de Deus e nem tampouco se tem a aprovação de Deus. Depois, talvez um dia lá na frente, iremos perceber, puxa vida, eu estava infringindo um princípio da palavra de Deus e não sabia. Nós não checamos antes, a gente vai no impulso muitas vezes, né? Uma outra questão boa de nós avaliarmos, a minha decisão fará de mim um servo de Deus melhor? Então, é uma questão aí a ser considerada. Por quê? Porque, queridos, há muitos pseudo-sucessos que são, do ponto de vista de Deus, um fracasso para a nossa vida. Eu vislumbrei o sucesso, olha lá, que maravilha, é a minha oportunidade, eu esperei tanto por isso, eu e tal. Aí a gente não faz a pergunta, será que aquilo vai melhorar a minha vida espiritual ou vai me afastar de Deus? E vocês mesmos podem talvez dar testemunho, se eu abrisse aqui, pessoas que fizeram escolhas que pareciam que tinham um sucesso, um glamour, um envoltório tão bonito, aí fomos olhar lá na frente, aquilo afastou ele de Deus, não aproximou de Deus. E nós precisamos avaliar estas questões aí. Aparecem muitas propostas, às vezes questões aí que a gente fala, puxa vida, olha, isso aqui é tentador, essa proposta, eu vou fazer tal coisa. E aí quando você vai, você não toma todos os cuidados, não avalia e vai ver lá na frente que talvez um ambiente, um contexto, a sua exposição a uma situação que Deus não aprova, vai acabar te arrastando para lá também. Então, perguntas que precisamos fazer, não é? Uma coisa também interessante para nós que somos crentes no Senhor, será que a minha decisão será a melhor para que a minha família e eu
fiquemos mais próximos de Deus. Então tem decisões que às vezes são tomadas que afastam a família toda de Deus. Eu peguei um negócio bacana e tal. Ele vai olhar as implicações. Às vezes pegou um emprego, trabalha todos os domingos no horário da igreja, não tem carro, está longe, vai ver, onde é que está a família? Não está mais na igreja. Mas é que eu fui pegar um salário legal. A gente olha para um lado da coisa e não vê todas as implicações. Então tomar decisões tem que trazer todos esses cuidados aí. E perceber também, queridos, que como crentes, nós vivemos uma realidade corporativa. A igreja do Senhor é um corpo. Então eu também preciso perguntar, quando eu vou tomar decisões, será que a minha decisão é prejudicial para a igreja local onde eu estou ou não? Porque às vezes eu estou contemplando o meu bem em detrimento dos irmãos. Vai prejudicar irmãos. Então, todas estas questões nós precisamos olhar aí e perceber sempre, queridos, que assim, nós buscamos a Deus entendendo que Deus é quem determina resultado. O teu eventual sucesso lá na frente em alguma coisa está vinculado em Deus e não talvez na tua capacidade meramente humana de avaliar uma situação. Por isso nós submetemos tudo a Deus. Por isso é importante. É Deus quem determina o resultado. Você pode achar que está buscando uma coisa fantástica, ela até pode ser, humanamente falando, fantástica num primeiro momento. Lá na frente, talvez, nós vamos descobrir que a coisa não era assim, porque Deus não estava envolvido, Deus não apoiou a minha decisão, mas eu também não quis buscá-lo nesse sentido para que Ele me ajudasse. Então, lamentavelmente, tem algumas questões que nós vemos assim, que são até meio que chavões para algumas situações. E antes de eu falar delas, vai para Mateus capítulo 6. Eu falei que nós iríamos ler alguns textos que são bem conhecidos dos irmãos. Mateus em capítulo 6, a partir do verso 25, o Senhor Jesus vai falar acerca da ansiedade, e Ele fala da ansiedade que é promovida pelas coisas talvez que são aquelas que mais ocupam o nosso tempo no dia a dia. É comer, vestir, beber, as coisas do dia a dia aí que o nosso sustento acaba proporcionando. A gente às vezes se preocupa muito com essas coisas, mas lá no verso 33, a instrução de Jesus é que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e estas coisas que tomam muito nosso tempo, como comer, beber e vestir, elas vão ser concedidas pelo Senhor. Mas eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus é a nossa prioridade. Mas aí o que acaba acontecendo? A gente ouve coisas assim: eu vou tomar essa decisão porque vai ser jóia, eu vou ganhar mais dinheiro. Então é a preocupação com a coisa perecível aqui. E a gente ouve bastante, mas não tem Deus na coisa. Eu vou fazer isso assim porque vai me dar mais prazer, vai me dar mais alegria. Afinal de contas, todo mundo precisa ter alegria. E aí vem uma decisão não refletida, e lá na frente a gente vai experimentar o de sabor. Ou às vezes, olha, eu vou fazer tal coisa porque dá menos trabalho, e a gente não vê a circunstância como toda. Outra coisa que se fala, isso é importante para mim, então basta. Às vezes a gente vai aconselhar alguém: querido, isso aqui não está bom para você. Para mim está bom sim, e é o que basta. Então veja, o eu no comando aí, né? Ou porque está na moda, tem gente que toma decisões para agradar os pais, e tem um monte de outros motivos aí, mas o interessante de todos eles é que são motivos centrados no eu, e Deus não participa da decisão. E é para isso que eu quero chamar a tua atenção. Então, quando as decisões são tomadas dessa forma, a gente olha assim, ou ele pergunta: mas onde Deus está nisso? Eu não vi, eu vi assim uma impulsão para tomar uma decisão visando um resultado que aparentemente pode ser bom, não pode. Às vezes tem até de fato um efeito primeiro bom, benéfico, traz benefícios mesmo, a gente abraça, mas a consequência depois. Então, na verdade, a nossa sociedade, ela vive muito em função do chamado pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquela questão, é uma doutrina filosófica que busca validar uma tese
determinada pelo resultado prático, é na base do assim, funcionou, então está certo. O que funciona em termos de resultado está certo. Mas às vezes o funcionou e está certo é apenas humano, não é algo que tem aprovação de Deus. Mas nós fomos acostumados, já de umas 3, 4 gerações para cá, esse pragmatismo. Você olha uma coisa, vislumbrar, alguém está fazendo, está dando certo, parece bom, produz algum resultado prático, meio coerente, então abraça que funciona. E a palavra de Deus nos chama para decisões mais refletidas, mais subordinadas a Deus, que é o nosso dono. Então o pessoal vai na base, funcionou, está certo. Então há algo interessante. Abre a tua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 4. Lá em Tiago, no capítulo 4, Tiago fala algo interessante. A partir do verso 13, ele diz: escutem agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Sabe como a gente pode resumir esses versos? Deus está no comando. A gente faz muito plano na cabeça e não consulta o Senhor. Eu vou fazer, vou para lá, vou para cá, não sei o quê, vou pôr meu filho para tal coisa, vou mandar minha filha para cá, eu vou fazer isso, eu vou pegar meu pai. A gente faz tanto pensamento e às vezes pouca ou nenhuma consulta ao Senhor. E Tiago nos lembra, olha, em vez de ficar contando aí com resultados antecipados, mesmo que você tenha alguma habilidade que seja pertinente, é melhor a gente falar, olha, eu estou confiando que Deus me abençoará lá na frente. Eu estou contando que se Deus quiser, se Deus permitir, não só faremos isso, faremos aquilo, até se Deus permitir, eu estarei vivo para conseguir esse resultado, né? Nós não podemos afirmar nada, ele diz, a nossa vida é como uma neblina, rapidamente ela se dissipa. E queridos, eu creio assim, convencido pela palavra de Deus, de que se Deus não estiver envolvido nos nossos projetos, todos eles, sem nenhuma exceção, são fracassados. E talvez você vai dizer, pastor, mas eu já fiz muita coisa no impulso e deu certo. Então você agradeça a graça de Deus. É graça de Deus. Então Deus, pela misericórdia, Ele entra com graça e na linguagem popular ele arredonda algumas bolas quadradas que a gente tenta chutar. Então Deus tem misericórdia, como Deus é bom, Ele nos ajuda e corrige essas coisas aí, porque o desfecho de um plano totalmente humano é fracasso. Como eu falei antes, nós que somos povo de Deus e nós gostamos de nos autoproclamar povo de Deus, não é possível que a gente caminhe desconsiderando Deus na nossa jornada. Então, caminhar assim de forma impulsiva, acordar de manhã, viver um dia inteiro tomando decisões, não ter espaço para Deus, foi dormir, acordou no outro dia, outras decisões, não parou para compartilhar com Deus, para pedir direção para Deus, ou acordou outro dia, vai fazendo, onde está Deus? Isso não é uma coisa própria de quem se diz povo de Deus, deixar Deus de fora dos nossos planos. Lá em Provérbios, não precisa abrir, capítulo 16, verso 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, se eu quero ter uma resposta certa, onde eu vou buscá-la? Em quem tem a resposta certa. Meu coração pode planejar muitas coisas, mas o melhor, o ideal, o que Deus quer na caminhada conosco, é que nós busquemos nele o aporte para as nossas decisões de sabedoria, de olhar se de fato as coisas estão sendo promotoras da glória de Deus. Então, para que estas coisas aconteçam, não é preciso que a gente crie rotinas que sejam exaustivas, cansativas, que vão impedir a nossa vida de seguir. Por outro lado, o outro lado dessa questão é que nós temos que ter os cuidados que a palavra de Deus pede que nós tenhamos. Então,
Primeira coisa para que a gente possa tomar decisões acertadas é estar em permanente exame com a palavra de Deus. Onde é que eu conheço a grande parte da vontade de Deus revelada? É na Escritura. Tem coisa que não está na Escritura. Mas se eu estiver em constante exame das Escrituras, eu vou conhecer muito da vontade de Deus. Outra forma também que vai ajudar nas minhas tomadas de decisão, a comunhão com Deus. Se você está em comunhão com Deus, todo dia está abrindo o coração para Deus, falando para Deus do que você tem sonhado, os teus planos, há uma interação de Deus e Deus vai iluminando o nosso caminho, o Espírito de Deus fala com o nosso Espírito, você começa a ver que ali tem uma coisa, eu estava pensando aquilo, mas não é tão bom, olha o livramento de Deus, senão olha, eu não tinha contemplado isso, mas achei uma porta melhor, é Deus falando com a gente, mas Ele faz isso, queridos, quando nós estamos em comunhão com Ele. Então, se a gente já sai largando o pau, vai fazendo um monte de coisa, não está buscando a palavra de Deus, não busca comunhão com Deus, a gente tem grande possibilidade de não saber mesmo qual é a vontade de Deus, e aí vai no impulso. Bom, pastor, mas ainda assim eu fiquei com dúvida. Bom, a gente ainda pode orar. Nós ainda podemos orar, pedir para Deus sabedoria para decisões. Nós temos um canal de comunicação direto com Deus, através da oração. Poxa, mas eu ainda tenho uma pequena dúvida, eu não conheço um princípio da Escritura, o que eu posso fazer? Tome conselho com pessoas idôneas, pessoas que conhecem a Escritura. Chama um irmão que é mais maduro e fala: irmão, estou pensando aqui fazer uma coisa, ó, na minha cabeça eu tenho isso e isso, estou orando aí, mas estou em dúvida, o que você acha? Pode me ajudar? Um irmão idôneo vai te ajudar a tomar uma decisão, pode compartilhar uma experiência semelhante que ele vivenciou, pode de repente mostrar, mas você está equivocado, olha, eu conheço essa área, isso não é assim. Pode encontrar alguma reprovação de Deus que você não contemplou naquela situação. Então vejam que nós temos muitos recursos aí que o Senhor nos deu, não é? Você também pode e deve, você tem decisões difíceis para tomar, chama a tua família, conversa com a família, ouça as pessoas, veja aí desenvolvido. De repente você está pensando numa coisa mirabolante que é tão boa para você e vai esculhambar toda a tua família, vai mudar a gente de escola, vai tirar dos relacionamentos, vai para o outro lado do mundo, vai... Gente, chama a família, conversa. Tem coisas que são necessárias, tem outras que talvez você vai perceber que a soma das razões contrárias é muito maior do que as favoráveis. É um sinal aí, é uma luz amarela acendendo para ajudar a gente numa situação. Olhe também com bastante cuidado para as circunstâncias. Então, uma situação que parece promissora para você, mas que vai colocar em risco situações da tua vida, do teu ministério, da tua vida cristã, do trabalho, seja o que for, não é uma coisa boa. As circunstâncias, às vezes, são coisas de Deus que vão nos ajudar a visualizar que uma coisa não é boa. Se é que eu posso exagerar muito, um exemplo qualquer aí, mas de repente, uma profissão que parece ser boa, mas está no lugar errado, num lugar que Deus não aprova. Vou trabalhar como contador. Aonde? É lá para o crime organizado. Bom, então assim, tem coisa que a circunstância já está mostrando que não é para ir, não precisa consultar. Mas Deus está abrindo uma porta, será que Ele não quer me abençoar? Eu vou lá para pregar o Evangelho. A gente ouve essa coisa. Então, querido, as circunstâncias já são um bom indicador, às vezes, de que alguma coisa não é boa para você ou para a tua família. E eu quero retomar alguma coisa que eu falei no começo, baseado em como nós deveríamos ser precavidos para decisões. Eu ainda fico assim abismado com tantas ações que eu vejo assim de grande envergadura, tomadas assim com reflexão zero. Eu vejo às vezes gente mudar de plano, o cara saiu para ir para a direita hoje, semana que vem daqui domingo, não, já estou indo para a esquerda. Eu falo, ai meu Deus do céu, mas não ia para lá, está para cá, assim está dando golpes no ar, né? Então falta reflexão, falta submeter as coisas a Deus. Agora, queridos, vejam que Deus, Ele coloca essas coisas para nós, porque Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. Quem tem uma criança sabe que a criança vai com o dedo na tomada, a gente não quer,
não é porque a gente quer estragar o prazer dela de colocar o dedinho ali. É proteção, e às vezes Deus está colocando dentro de nós um arsenal de ferramentas e de recursos para que a gente possa promover a glória dele, e a gente abre mão porque a gente quer substituir pela nossa pseudo-sabedoria. O escritor de Provérbios, lá no capítulo 19, verso 2, diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. O precipitado peca, em geral. Então vai tomando decisões aí à torta e à direita. Então nós precisamos refletir para tomar decisões, falar com Deus, escutar Deus falar. Isso é muito bom, é fantástico. E por que essas coisas devem ser assim, queridos? Porque o objetivo final de todas as coisas converge para Deus e não para nós mesmos. Então, dá uma lida na tua casa no começo do livro de Efésios. Está escrito lá que nós somos feitos para a glória dele. As coisas ao final, todas elas devem promover a glória de Deus, devem convergir para isso. Então, se eu buscar o meu interesse em primeiro lugar e não contemplar Deus, eu estou promovendo a minha glória lá no final. Então, como eu falei, o pragmatismo, ainda que pareça ter dado certo, ainda que você saia bem, você não cumpriu aquilo para o que você foi chamado, que era promover a glória de Deus. Você promoveu a tua própria glória. Então, o resultado pareceu bom, não foi. Não foi. Então, essa perspectiva nós não podemos perder. O final de todas as coisas é Deus, não eu. O propósito é que tudo deve convergir para a glória de Deus. Quer ver uma coisa interessante? Faça um estudo que ainda não fez sobre os reis de Israel. A grande maioria dos reis de Israel foram péssimos reis, principalmente das 10 tribos do norte, sem exceção, todos foram péssimos reis. Vão olhar como é que foi a decadência deles. Todos eles assumiam cheios de projetos, os projetos eram deles próprios. Os bons reis de Israel foram aqueles que a palavra de Deus registra, que eles assumiram e buscaram fazer a vontade de Deus. Esses prosperaram como reis. Aqueles que buscaram, não, vamos fazer conquistas, aliança com esse, com aquele, com outro, nós precisamos ter mais ouro, aperta no imposto, foram catastróficos. Buscaram em primeiro lugar a sua própria glória e não a glória de Deus. Então, todos nós precisamos, queridos, e essa acho que é uma boa motivação do teu ano novo, ser determinado e buscar acostumar só tomar decisões depois de consultar o Senhor. Não vai tomando medida, eu vou para a direita ou para a esquerda. Olha, eu estava indo aqui, achei que isso não estava muito bom, eu já mudei aqui para um outro negócio, agora eu comprei isso, agora eu vendi aquilo, eu vou para lá. Não, a gente está se desgastando às vezes com tantas coisas. Para, se aquieta um pouco aí, ouve Deus. Fala com Deus, né? Fala, Senhor, eu estou com uma situação difícil e está difícil até de eu promover a glória do Teu nome, mas me ajuda a dar uma guinada na minha vida, nessa área, seja trabalho, de tal forma que eu vou glorificar o Teu nome com a mudança, e Deus vai mostrar o caminho, tenho certeza. Você vai poder então fazer essa mudança que vai ajudar a gente a promover a glória dele. Na primeira parte do verso 1 do Salmo 127, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então o que acontece? Nós procuramos construir muitas casas, mas o Senhor não está envolvido. Então, como diz o texto, se não é o Senhor que está edificando, quem está construindo em vão. Está construindo alguma coisa que é fruto da sua própria cobiça, de alguma forma, do seu desejo, mas não é promotor da glória de Deus. Então, nós precisamos lembrar dessas coisas. E qual é o meu desejo com essa breve mensagem? É que todos nós aqui como igreja possamos começar a nos acostumar a andar em oração, a colocar Deus presente nas coisas. Eu tenho algumas experiências assim muito legais de oração com a Joana, coisas que às vezes nós precisamos tomar a decisão. Ela ainda está meio verde, está embrionária, a gente não sabe muito. Você ora hoje, ora amanhã, ora depois da manhã, você vai olhar, às vezes já está 10 dias, Senhor, olha, a gente quer fazer aquilo, ainda está meio indeciso, e vai orando, daqui a pouco você começa a ver algumas coisas clareando. Olha, puxa vida, melhorou algo aqui, mudou lá, ó, está vendo, não ia dar certo, amém, Deus mostrou.
Outras coisas a gente vai continuando, vai orando, vai vendo Deus abrir portas. Então a comunhão com Deus vai dando confiança, dá para a gente assim uma sensação de tranquilidade em poder esperar no Senhor, e Ele que é abençoador, Ele mostra qual é a maneira certa, como é que a gente vai fazer, e você toma a decisão daquela que não tira o sono à noite. Você vai dormir, eu já dormi em pânico, por causa de bobagem que eu fiz na vida várias vezes, né? É difícil dormir, pois toma uma decisão, vai deitar e vira para lá e vira para cá e fala, ai meu Deus do céu, não vai dar certo, aí se dá, sem paz, perdeu a tua paz por uma decisão que poderia ter sido tomada num contexto de paz com Deus, se você ou tivesse envolvido naquela situação. Então, nós precisamos aprender essas coisas para caminhar com Deus e poder ter Deus em todas as nossas iniciativas. Você vai orando, pede para Deus já hoje, um dia de trabalho abençoado amanhã, que Deus proteja no ir, no vir, nas relações de trabalho, com os colegas, você vai orando. Está precisando fazer alguma mudança significativa, alguma coisa? Senhor, eu preciso de sabedoria do Senhor, porque lá na frente, quando isso acontecer, eu quero que promova a glória do Teu nome, e Deus vai direcionar para lá. E a gente faz, compartilha e todo mundo dá amém, porque Deus é abençoador e Ele quer nos abençoar. Então, queridos, que os nossos planos e iniciativas para o ano novo sejam feitos visando promover a glória de Deus. Nós seremos abençoados e vocês todos darão sempre testemunhos de alegria de Deus aqui, quando a gente assim fizer, porque nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus que quer mesmo nos abençoar. Ele só pede isso: caminhe comigo, vem comigo, eu vou te levar, vou te mostrar onde é um bom lugar. Anda com Deus, compartilha com Deus, e as coisas vão acontecer para promover a glória dele. Amém? Amém. Vamos orar por isso? Deus querido, nós queremos te louvar, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, e através dele nós temos acesso à tua pessoa santíssima, nós temos comunhão com o Senhor, nós podemos buscar sabedoria da tua parte, a iluminação do teu Espírito, nós temos a tua palavra. Senhor, quantos recursos nós temos no Senhor. Senhor, obrigado porque em ti nós temos paz e descanso para o nosso coração, e por isso podemos a cada dia renovar esperança, ter projetos que vão ser levados ao Senhor, que vão buscar a tua aprovação, que vão trazer alegria para as nossas vidas, ó Deus. E nós sabemos, ó Deus, como a tua palavra diz, que os teus pensamentos não são os nossos, os teus pensamentos são mais altos e mais elevados do que os nossos. Então, ainda que venhamos a subordinar tudo ao Senhor, ó Deus, e experimentarmos algum dissabor, nós não vamos deixar de te amar, porque tu és o nosso Deus, o nosso dono, que nos ama, que cuida de nós, que nos guarda, protege. E para esse ano novo, papai, nós pedimos que tu possas abençoar cada querido desta igreja, também a minha família, a mim, e dar-nos, ó Deus, a prática de subordinar tudo ao Senhor, para buscar em primeiro lugar a tua honra, a tua glória, antes de qualquer coisa, antes do nosso querer, antes daquilo que a gente talvez vislumbrou como melhor, que nós possamos subordinar tudo ao Senhor. E nós oramos com gratidão a ti, ó Deus, pedindo todas estas coisas. Abençoa esse nosso novo ano, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus nos abençoe.